Boa noite a todos, né? Bem-vindos a mais um dia de atividades do workshop Ensino de Física na Educação Básica. E hoje a gente vai ter o prazer de ver a palestra do professor Milton Schivano, né, da UFRN. Tá, ok? Então, sejam bem-vindos. Eu vou apresentar o professor Milton, que já está presente na sala, e passar a palavra para ele. O professor Milton possui graduação em Física, licenciatura plena pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, mestrado em Ensino de Ciências, modalidade Física, pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, IFUSP, e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da USP, FEUSP. É professor do Departamento de Física da UFRN, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFRN e líder do Núcleo de Estudos de Inovações Tecnológicas para a Educação Científica, NEITEC, certo? Eu vou pedindo a todos que caso queiram fazer pergunta, façam pelo chat, que a gente vai selecionar. O professor Milton também pode ver em algum momento, se for pertinente, responder durante a palestra, mas, com certeza, ao final da palestra, a gente vai abrir um momento para debate, para discussão. Então, o professor Milton passa a palavra, né, bem-vindo ao evento, né, e agradeço, em nome do Instituto Internacional de Física, a participação de todos. Obrigado, Madeu. Obrigado, Steve. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Já chegou para vocês. Deixa eu abrir aqui o chat. Já está compartilhado. Tá, é que eu não estou vendo pelo Zoom, eu não estou conseguindo ver a janela da projeção. Bom, boa noite, pessoal. Eu estou acompanhando o chat aqui pelo Zoom. Lá o do YouTube está desativado, tá? Nós estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube, mas eu não estou acompanhando o chat de lá, está desativado, e nós vamos ficar só com o chat aqui interno do próprio Zoom. Aí, como a Amadeu disse, eventuais perguntas eu posso responder ao final, mas, eventualmente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer pelo chat, que aí eu dou uma olhadinha, dependendo da situação, eu já posso responder, já posso adiantar alguma coisa, tá? Então, fiquem à vontade aí para ir perguntando. Qualquer coisa, a Amadeu também seleciona algumas e a gente trata ao final. Bom, tem aqui também meu e-mail, tá? Vocês estão vendo aí na projeção, meu e-mail, a página no SIGA e todo o slide, não só a palestra, eu autorizei a ficar gravado lá no YouTube, também o slide da apresentação, eu vou ver se eu passo algum link para poder colocar também lá na descrição do vídeo, ou até na ata do evento, aí vocês podem baixar depois, então não se preocupem em estar registrando, anotando nada não, vai ficar tudo disponível depois, tá? Bom, então é o seguinte, eu vou falar sobre o Plano Nacional do Livro Didático de Física e subsídios para pesquisas, aqui estão entre aspas, porque não necessariamente são subsídios monetários, né? Não são valor, você não vai receber uma bolsa a respeito desse tema, mas são dados científicos, dados de pesquisa que vocês podem usar para o desenvolvimento das pesquisas na área de ensino de física. Então, não deixa de ser um subsídio para as pesquisas, tá? Eu vou dividir a apresentação em dois principais momentos. O primeiro, ele remete a uma publicação, um estudo nosso, que esse evento ele teve atraso por conta da pandemia, né? Ele ia ocorrer, não sei se 2019, 2020, agora eu não lembro, mas teve um atraso aí de um ano, mais ou menos. Então, essa palestra ela ia ocorrer antes da publicação do artigo. Eu tinha apresentado o estudo, a gente estava já no finalzinho, eu falei, tem um tema interessante que eu não publiquei nada ainda, a gente pode fazer a palestra sobre esse tema. Aí, como teve esse atraso, o artigo acabou sendo publicado antes da palestra, ok? Então, caso eu vou só pincelar algumas informações, mas caso vocês queiram se aprofundar nesse tema, mais detalhes, inclusive os dados brutos, eu vou apresentar só os gráficos, mas se vocês quiserem os dados brutos da pesquisa, nós disponibilizamos como apêndice desse artigo, até aqui o link para acesso depois. Foi na revista brasileira de ensino de física, a publicação foi início do ano passado. Bom, e a outra parte eu vou tratar, e aí vai ser uma espécie de atualização, até então a palestra, a fala seria focado nesse primeiro momento, e como nós tivemos em 2021 o PNLD, na verdade ele era lançado bem antes, né, 2020 e tal, mas com a edição de 2021, que é quando as escolas começam a escolher o livro didático. Então, eu vou comentar sobre a versão atual,
que praticamente assim mudou radicalmente o formato do livro, a forma de trabalhar, o ensino médio foi alterado. Então, essa nossa pesquisa ela compreende um intervalo de tempo e aí muda-se radicalmente e nós temos aqui uma nova versão do livro didático na escola. O pessoal está perguntando sobre o registro da presença. Está sendo computado automaticamente. Bom, a respeito do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, em especial o de Física, ele já completou 10 anos de presença financiada pelo governo, né, com livro didático, especialmente o de Física, completou esses 10 anos. Mas é um programa já bem antigo e é um programa que tem um investimento relativamente elevado, comparado, talvez, a outros setores. Então, eu só vou mostrar algumas cifras dos últimos anos para vocês terem uma ideia. Então, 2017, por exemplo, foi na ordem aqui de 1 bilhão e 300 milhões de reais, com investimento só no programa do livro didático, lembrando que o Ministério da Educação tem vários outros programas, né, o ProInfo, etc. E esse foi o valor para o livro didático, e envolvendo todos os níveis, aí desde o ensino fundamental, ensino médio, e diferentes finalidades. Às vezes é para substituir o livro, às vezes é um programa, a versão daquele ano do PNLD, então aquisição de livros novos, e por aí vai. Então, o montante aqui foi desse valor em 2017. 2018, um pequeno aumento, 1 bilhão e 400 milhões de reais. 2019 caiu, 1 bilhão e 100 milhões. E 2020, 1 bilhão e 390 milhões. Então, essas são as cifras envolvendo o livro didático pelo Ministério da Educação do Brasil nesses últimos anos. E esse valor relativamente elevado de investimento, novamente comparado a determinados programas aqui no Brasil, desperta atenção para algumas pesquisas, né? E não só do ponto de vista do valor do investimento, mas também dessa universalização do livro didático. Todo o território nacional, os alunos da escola pública têm acesso ao livro didático. É um maior programa, um dos maiores programas de livro didático aí no mundo. Então, é um programa importante e que desperta muita atenção de pesquisa, seja pela questão do investimento ou também da quantidade de livros distribuídos. Daqui a pouco eu retomo em relação a essas questões de pesquisa. Em relação à física, né, que é o recorte que eu vou fazer aqui, o Programa Nacional do Livro Didático para Física, nós temos aqui o primeiro edital, 2007, o edital quando ele é lançado, e esse trabalho de 2007, esse edital 2007, o livro ele vai chegar à sala de aula em 2009. E 2009 é justamente o ano que eu estava atuando na escola pública como professor concursado 2009 não, 2008. Ele vai ter o processo de escolha do livro didático em 2008 e o edital é lançado em 2007. Os professores fazem a escolha, 2008 ele entra 2008 faz a escolha para poder entrar na sala de aula. E nesse primeiro momento, uma observação interessante. Eu vou mostrar para vocês uma evolução de como se deu o formato do livro, especialmente em termos de quantidade de páginas, e se era volume único, volume separado, e agora, com 2021, volumes integrados com três disciplinas, Química, Física e Biologia. É interessante a gente ver essa evolução. Então, em 2017, nós temos 6 coleções aprovadas. Os livros eles passam por uma etapa de seleção, tem que obedecer a um edital, tem uma equipe de professores, de pesquisadores que fazem que analisam esses livros, e aí alguns são aprovados, outros não. No de 2007, tivemos 6 coleções aprovadas, que eram os livros mais conhecidos até então, os livros que já estavam circulando, como o Antônio Máximo, Beatriz Alvarenga, Alberto Gaspar, Toscano. É um livro já conhecido pela comunidade. Em 2012, o edital proíbe, né, o edital deixa de permitir as edições de volume único. Daqui a pouquinho eu vou comentar o porquê disso.
e o volume único ele deixa de ser permitido, você tem que ter as coleções separadas, um volume para cada ano do ensino médio, mas ainda assim, mesmo o PNLD 2007 e o 2012 não tem uma restrição para o número de páginas, diferente do que nós vamos observar em 2015. Tivemos um aumento já de coleções aprovadas, 10 coleções, e 2015 foi o que teve maior número de coleções, acho que foi 2015, maior número de coleções aprovadas, 14 coleções. Se não me falo mal, foi 2015. E aí começa a restrição, a redução de páginas, número de páginas. Passou para 320 páginas o limite. E 2018, tivemos 12 coleções aprovadas com a nova redução, foi de 320 para 288 páginas. Isso eu estou me referindo apenas ao livro do estudante, porque quando termina o livro do estudante, vem o manual do professor. Eu estou me referindo apenas ao livro do estudante. Bom, e aí, o de 2018 é o edital que eu vou trabalhar, porque que eu vou fazer essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês. Então, os subsídios para a pesquisa seria com relação ao último PNLD, especificamente de física. A escolha foi feita, o edital foi lançado em 2018, a escolha não, foi lançado um ano antes, aí 2018 a escolha. Então, seria para um triênio 2018, 19, 20, se não me falha a memória. Seriam esses 3 anos para eles serem utilizados na sala de aula. Então, até o ano passado, esses livros que eu vou apontar para vocês, eles estavam sendo utilizados na sala de aula. E o total de exemplares, 7,5 milhões de exemplares de livro de física. Isso daí totalizando aquele valor que eu disse, 1 bilhão e tantos milhões, total de todas as áreas, envolvendo todas as vertentes relacionadas ao livro didático. Especificamente de física, para esse de 2018, nós tivemos um investimento de 68 milhões. E o valor unitário do livro, cada volume, ele vai variar aí de R$ 7,71 até R$ 14,31, sendo de menor valor da editora FTD e o de maior valor, o de custo mais elevado, da editora do Brasil. Bom, e aí que começam as questões interessantes, especialmente do ponto de vista da pesquisa. Na teoria, né, no mundo das ideias, digamos assim, o que o MEC sugere? Sugere de uma forma até boa, interessante, a forma da escolha do livro didático, né, que ele tem que passar aí por uma equipe pedagógica da escola, uma direção, que tem que ter uma reunião dos professores, fazer a escolha em função do guia. O guia do livro didático, ele é uma espécie de uma síntese, de uma resenha de cada livro que foi analisado. Então, aquela resenha passou por todo um processo de análise, de estudo, para você ter um embasamento melhor, porque, às vezes, você não tem tempo hábil, por exemplo, para conhecer, para estudar em detalhes 10 livros, 15 livros. Então, o guia do livro didático te ajuda a você já observar alguns pontos fracos, alguns pontos fortes, que foi analisado naquele livro. A resenha, ela traz isso, de uma forma equilibrada para todos os livros. Então, o MEC ele faz aí, né, que serão escolhidos por vocês, professores, como material de apoio à prática. As obras escolhidas, tal. Faça uma escolha coerente e que essa escolha represente o consenso entre todos os profissionais atuantes nesse processo. Eu estou vendo aqui no chat, o Ítalo está falando da experiência dele lá no Xuxo, né? Sobre a escolha do livro didático, que eles usaram lá o Física em Contextos. Na primeira, eu tive a sorte, a felicidade da primeira edição do PNLD de livro didático de física, de estar na sala de aula e vivenciar esse processo de escolha do livro didático. Já escutei todos os absurdos, né? Alguns eu fiquei até na dúvida se era verdade, tão absurdo. E esse que eu vou contar para vocês, eu vivenciei. Vocês acreditem se quiser, mas eu vivenciei. É sério, pessoal. Na minha escola, onde eu estava, o livro foi escolhido em função do peso. Assim, são milhões de reais investidos no processo, né, para compra, para análise, enfim, é um processo bem árduo. E aí, no final das contas, o livro vai ser escolhido pelo peso, aquele que é mais leve, vamos adotar. Isso ocorreu na escola que eu estava lecionando. Eu até tentei fazer uma escolha mais consciente, tentei escolher um determinado livro que eu achei interessante,
que tinha uma contextualização com tecnologias que eu gostava, mas não, acabou sendo um livro mais fino, e aí entra naquela ideia anterior do volume único. Por que que, em parte, o volume único foi proibido? O aluno do ensino médio, às vezes, ele tem, por exemplo, no mesmo dia, aula de biologia, química e física. Aí imagina ele, e o livro, a maioria das escolas não tem condição de manter esse livro na escola e o aluno tem que pegar e retirar, como uma espécie de um armário onde ele possa guardar. Ele tem que levar para casa e transportar. Então, em São Paulo, né, deslocamento muito longo, em qualquer cidade, na verdade, a maioria dos alunos precisa se deslocar, pegar ônibus. Então, imagina, num dia que ele vai ter química, física e biologia, se escolhe, por exemplo, o volume único de química, física e biologia, tipo uma bíblia, bem grossão, é quase impossível o aluno carregar aqueles livros, e matemática também, né? Estou falando de química, física e biologia, mas pode colocar outras disciplinas, história, geografia. Imagina só, volume único. Então, uma das motivações para se proibir, para não ter mais livro de volume único, foi também em função do peso. Entretanto, isso não justifica, isso não permite, isso não dá legitimidade para que a escola perca toda essa questão pedagógica, toda essa questão didática, porque simplesmente vai escolher livros péssimos, né? Geralmente aqueles livros fininhos, assim, se alguém conhecer, me indica, mas particularmente eu não conheço nenhum livro de física de ensino médio que seja extremamente fino, poucas páginas, que seja bom, porque realmente tem muita coisa para discutir, várias questões. Então, realmente se perdeu muito isso. Então, naquela época, eu vivenciei isso, foi um negócio, eu fiquei arrasado. Então, nós temos aqui 4 guias do livro didático, 4 edições do PNLD, envolvendo o ensino de física. E isso desperta muita pesquisa, tem muito trabalho na área. Duas vertentes, dois principais campos de estudo, envolvendo o livro didático, independente de ser físico ou não, que seria o seguinte: a primeira vertente é uma vertente um pouco mais ampla, que é sobre a própria política de políticas públicas de compra desse livro didático, da universalização do livro didático. Então, tem uma pesquisa no nível mais macro, envolvendo o próprio recurso, livro didático, e suas particularidades, desde as questões de presença da editora, questão mercadológica, questões de política pública, então uma visão mais ampla. E tem um aspecto mais específico, que é o que eu vou apresentar, subsídio, que, na verdade, esse subsídio também serve para o primeiro, mas eu vou focar aqui no segundo, que é a análise das próprias obras. Então, eu posso, por exemplo, digamos que eu estou trabalhando, investigando uma perspectiva de história e filosofia da ciência na educação básica. Quais são os livros da educação básica, os livros de física, que têm essa pegada, ou que têm essa preocupação de trazer discussões sobre natureza da ciência, ainda que seja, aliás, isso não deveria ser desculpa, né? Que muitas vezes o pessoal pensa, mas o conteúdo é de física, o que isso tem a ver? Na verdade, tem muito a ver. Então, será que o livro traz essa abordagem? E aí o pessoal vai lá, seleciona uma coletânea de livros e vai analisar. Ou então, por exemplo, física contemporânea, física moderna e contemporânea. Será que o livro ele está na física aí do século XVIII, XIX, século XVII, XVIII, etc., ou ele está um pouco mais atual? Então, essa segunda vertente aqui, a análise das próprias obras, envolve isso. Qual que é a grande questão, né? Qual foi o motivo dessa pesquisa? Veja bem, digamos que você queira verificar a ênfase, como eu disse agora há pouco, de História e Filosofia da Ciência no livro didático. Aí você selecionou alguns livros, por exemplo, que são adotados na sua escola. Ou você considerou todos os livros do PNLD. Você fez lá um recorte. Ou pegou todos os livros aprovados numa edição, ou pegou os livros que foram aprovados ali na sua escola, na sua região. Aí você vai analisar. Beleza. Aí você chega à seguinte conclusão: livro de fulano de tal editora, tem uma abordagem interessante, faz essa discussão, faz aquela. Já esse outro livro, ele é muito pobre, ele tem esse erro conceitual, e aí você vai apresentar os resultados da sua pesquisa. Mas qual é o X da questão? Fator de impacto. Você, muitas vezes, ao fazer, mesmo que você escolha todos os livros do PNLD, você não tem uma noção, você enquanto pesquisador, não tem uma noção muito boa
qual o fator de impacto daquele livro no cenário nacional. Porque o livro, ele, como por exemplo, o Ítalo falou agora há pouco do Física Conceitual lá no Xuxo. Digamos que o livro Física Conceitual, aqui em Natal, tem uma boa aceitação, foi bem utilizado. Mas como é que ele está no Brasil? Será que ele foi bem adotado no Brasil também? Ou então aquele livro que tem algum erro, que você fez a pesquisa e verificou, olha, ele vai fazer uma discussão sobre física moderna e contemporânea, e ele cometeu um erro conceitual que, mesmo com a avaliação do PNLD, passou batido. E qual é o impacto desse livro no cenário nacional? Será que é o livro mais adotado? Então, observe, aquele teu resultado, ele pode ser potencializado, ele pode ser melhor interpretado quando você tem essa noção do fator de impacto. Daí vem a ideia do subsídio. Então, a partir do momento que eu te apresento e falo, ó, tá vendo aquele livro que você escolheu para fazer sua pesquisa e você chegou a esse resultado? Pois bem, esse seu resultado, ele tem uma implicação no território nacional desta forma. Aí a gente apresenta os números. Então, isso é muito importante para a gente ver a amplitude, a magnitude desses resultados, dessas conclusões. Aqui eu trouxe só 3 exemplos de revista, onde muitas vezes se observa esses estudos. Revista Brasileira de Ensino de Física, Caderno Brasileiro, Investigações em Ensino de Ciência. Geralmente observamos artigos falando sobre análise de livro didático. Então, é o alerta que eu coloco aqui, né? O nosso objetivo principal, a nossa proposição, para uma melhor interpretação do impacto dos resultados obtidos na análise de livro didático, essas pesquisas precisam levar em consideração o quantitativo de obras adotadas, mas não só na sua escola ou na sua região, é no Brasil. Então, isso é muito importante você poder ter essa noção. Então, nós levantamos algumas questões de pesquisa que queremos investigar, e é o triênio 2018-2020, que foi o último PNLD específico de ensino de física. E os livros estão sendo adotados até então na sala de aula. Quais coleções se configuram como as mais adotadas em cada estado do Brasil? Será que tem alguma particularidade de região? Será que a região Nordeste tem preferência por algum autor, alguma obra, em comparação com a região Sudeste ou a região Sul? Será que tem alguma particularidade? Eu, da minha experiência na sala de aula, enquanto pesquisador, enquanto professor, eu tinha uma ideia prévia de que haveria. Eu achava que teria certas regiões, teria certa preferência por uma obra ou outra, dado talvez alguma questão cultural. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que aconteceu. Eu bati com a cara na parede, não foi bem assim como eu pensava. Qual o fator de impacto daquelas coleções aprovadas em todos os programas? Então, assim, será que aquelas obras mais tradicionais, do ponto de vista que ela já existe antes mesmo do PNLD, Beatriz Alvarenga, Alberto Gaspar, para citar alguns, será que essas obras, por serem já bem conhecidas do público, elas são as mais adotadas, frente àquelas obras mais, entre aspas, modernas que está surgindo? Então, será que existe alguma questão aí de tradicionalismo? É uma questão que a gente ia querer perguntar. E aquela ideia também de correlação entre os estados com alguma obra em particular. E qual foi a metodologia da nossa pesquisa? Então, os dados nós obtivemos diretamente com o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entramos em contato direto, por e-mail, e eles mandaram os dados brutos, assim, muita informação mesmo. Tanto é que nós pegamos não só de física, aproveitamos o contato, pegamos de química, física e biologia para formar a área aí de ciência da natureza e aí para fazer um estudo mais amplo. Então, tivemos dados bem interessantes. Para o triênio 2018 a 2020, e nós juntamos o número total de volumes para cada coleção. Então, os dados que eu vou mostrar nos próximos slides não vai especificar se é o volume 1 para primeiro ano, se é o volume 3 para terceiro ano. A gente juntou tudo considerando uma coleção, tá? Volumes de uma determinada coleção. E aí nós vamos agrupar por região, tá? Alguns gráficos nós vamos agrupar por região e dessa região a barra do gráfico ela vai estar segmentada com os estados. Então, mas cada barra representa uma região. Pois bem, aí alguns resultados.
em relação às obras que permaneceram, né, as obras que estavam aí talvez antes do PNLD, que ficaram até hoje. Então, nós temos aqui os autores aprovados em todas as edições do PNLD. Então, Carlos Magno, Beatriz Alvarenga, o Antônio Máximo, Alberto Gaspar, Toscano, esses são os autores que tiveram as suas obras, mesmo com mudança de editora. Observe que, por exemplo, que Alberto Gaspar permaneceu fiel à editora Ática, mas nós tivemos aqui, por exemplo, do Toscano, tivemos mudança de editora. Em todas as edições. E observe uma coisa interessante, eu vou tocar nesse assunto várias vezes, a redução do número de páginas. Começamos aqui com os volume único, eu lembro o volume único do Alberto Gaspar, 1.208 páginas, as primeiras edições, e aí vai reduzindo, 1.208, volume único, aí depois 960, mais 3 volumes, né? Aí já deixa de ser volume único e vai reduzindo. Então, nós temos aqui essa redução do número de páginas, considerando todos os volumes, tá, pessoal? Seja o volume único, primeira edição, ou os 3 nas edições seguintes. E no último PNLD, nós tivemos as 12, né, coleções, 14 coleções aprovadas, são essas daqui. E Editora Ática, Scipione, SM, Saraiva, Leia, a FTD, Editora do Brasil e Moderna. Essas foram as editoras aprovadas aí no último PNLD. Bom, e dessas obras, de todas as obras aprovadas, o Charles está falando sobre os outros livros. Isso, exatamente. Exatamente. Acho que é Charles o nome. Ele está se referindo às outras fontes de informação que o professor adota, especialmente agora no período da pandemia, ensino remoto, além do livro, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar também sobre isso, mas eu estou tratando o livro didático porque, querendo ou não, é a principal fonte de recurso e de material didático presente na sala de aula, pelo menos antes da pandemia. Depois da pandemia, o telefone celular passou o recurso didático essencial. Sem o telefone não se tem aula nesses 2 anos agora de pandemia, né? Mas até então o livro didático permanecia, especialmente nas escolas públicas. Eu não estou tratando das apostilas, tá, de escola particular, e das pesquisas que se faz em internet, muitas vezes é por indicação também dos próprios livros didáticos. E tem os paradidáticos, que a gente também não pode ignorar. Mas ainda assim o livro didático acaba sendo um dos livros mais adotados. Bom, e aí dessas coleções, quais foram as adotadas no Brasil, né? Então, essas coleções chegaram, algumas nas escolas, ou todas, que seria o ideal. Chegou o guia do livro didático, o guia do PNLD, para os professores escolherem. E aí fizeram as escolhas. E quais foram os livros que chegaram até a escola? Lembrando que a escolha que o professor faz, quem for professor aí da rede pública, talvez possa até confirmar essa informação no chat. Muitas vezes a escola e a equipe de professores, a equipe pedagógica, escolhe uma coleção e não chega àquela coleção, tá? E aí tem N razões, como é que apresenta, etc., mas pode acontecer também da escola escolher uma e não chegar. E esses resultados não é necessariamente em função da escolha, é da compra do livro que foi mandado para a escola. Então, isso aqui não necessariamente reflete o que foi escolhido, e sim o que foi comprado e chegou até a escola. A relação é quase direta, talvez com alguma redução, mas não tão significativa assim. Então, vejam, o mais adotado na região Nordeste, assim, o mais adotado disparado foi essa coleção de código 0131, que é o livro do Buongiorno, pela editora FTD. Eu estou falando Buongiorno, tem outros autores, mas aqui a gente acaba criando um hábito de dizer o livro pelo nome do primeiro autor, o sobrenome, aí a gente acaba tendo um costume de reconhecer rapidamente o livro quando a gente fala pelo autor, tá? Mas tem outros autores e a editora FTD. Ele foi disparado aqui cerca de 500 mil volumes, quantidade de livros, unidades de livros, adotada na região Nordeste. E em termos de estado, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, ele teve dado o número de habitantes, né? Mas, por exemplo, Vermelho, aqui na Bahia, é uma quantidade significativa. E aí, cada cor desse segmento dessa barra é um estado.
Então, o Rio Grande do Norte aqui está representado em cinza. Então, o Rio Grande do Norte também, ó, se a gente for observar, esses 2 volumes aqui, esses 3 tiveram uma quantidade bem parecida, mas ainda assim o Buongiorno ganhou. Então, disparado foi o Buongiorno. Em segundo lugar, o 0129, aí com cerca de 300 mil volumes, livros, que foi do Benigno Barreto. E em terceiro colocado, o 0200, que foi o Conexões com a Física, da Santana, editora moderna. E o último colocado, o último adotado, foi o do Carron, editora Ática, o 021. Foi o menos adotado na região Nordeste. O Maíce Gonçalves, não sei se é assim que pronuncia o nome, está falando que o Buongiorno é interessante. Maíce, daqui a pouquinho eu vou, talvez, colocar uma pimenta nessa sua relação com o Buongiorno. Ele talvez não seja tão interessante quanto você pensa. Já eu vou falar sobre isso. Bom, e na região Sudeste? Na região Sudeste, o Buongiorno também, disparado, mais de 500 mil volumes, aqui também da editora FTD. Segundo lugar permaneceu, e o terceiro lugar, que antes estava com conexões com a física, da Santana, passou para o 071. Então, teve uma mudança aqui no terceiro colocado. E o último colocado continua sendo o Carron, pouca coisa aqui para o 0025. Região Norte, novamente, Buongiorno. Buongiorno mais adotado na região Norte. E aí teve uma inversão. O que estava em terceiro passou para segundo colocado na região Norte. E o terceiro colocado, temos um novo autor aqui, um novo livro, que é Física para o Ensino Médio, do Yamamoto, editora Saraiva. Carron continua sendo menos adotado. Região Sul. Região Sul, novamente, Buongiorno, mais de 200 mil, o mais adotado. Segundo colocado permanece, o 0129, o Barreto. E o terceiro, aqui praticamente ficou quase igual. O terceiro e o quarto colocado, eles estão bem próximos aqui. O Ser Protagonista e o Física para o Ensino Médio, estão ali pau a pau. E o último colocado ainda permanece o Carron. Região Centro-Oeste, ainda Buongiorno, só que aí o segundo colocado já teve uma aceitação muito grande também, então ficou pau a pau aqui, ó, quase, Buongiorno e o Barreto. E o terceiro e quarto colocado também permaneceu como na região Sul. E, novamente, o último colocado, o Carron. Bom, e aí no Brasil, né, eu mostrei em cada uma das regiões e no Brasil como um todo. No Brasil como um todo, mais de 1.400.000 livros com o Buongiorno. Em território nacional, ele foi o mais adotado disparado. Assim. O segundo colocado, que foi o do Barreto, está aí próximo do 1 milhão de exemplares. O terceiro, Ser Protagonista. E no Brasil, como um todo, o menos adotado permanece o Carron. Bom, isso em termos de quantidade de livros no Brasil como um todo. Em relação às regiões, por exemplo, o Buongiorno, ele, em termos de cada estado, ele é o mais adotado em 21 estados do Brasil. Então, aquela ideia de regionalidade, de talvez ter um livro mais adotado que outro, não ocorreu. No Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Ceará, nós temos o Benigno e o Xavier. No Acre, nós temos o FUC. No Rio de Janeiro, nós temos o Maurício Petrocola. E aqui é curioso, antes da pesquisa, eu tinha a impressão, a minha ideia prévia dizia que o São Paulo seria o livro do Maurício mais adotado. O Maurício é professor de São Paulo, tem um contato forte, principalmente na capital, com a rede pública, com os projetos. Eu achava que o livro do Maurício ia ser o mais adotado em São Paulo, e não foi. Continuou sendo o do Buongiorno, acabou sendo mais adotado no Rio de Janeiro. E o da Santana, mais adotado no Amapá. E aí a gente começa a perguntar, poxa, mas o que o Buongiorno tem? Né? Agora eu vou brincar com a Maíce, né, que eu falei que eu vou colocar pimenta na relação dela com o Buongiorno. Mas, na verdade, é o seguinte, o que o Buongiorno tem? Ele é tão interessante assim? Será que ele
ele foi o mais adotado em 21 estados, porque ele é um livro top, né? O que o guia do livro didático fala sobre o Buongiorno? De acordo com o próprio guia do livro didático, na coleção de Buongiorno e colaboradores, né, a edição aprovada em PNLD 2018, ele diz o seguinte: dentre todo o rol de atividades propostas, a principal ênfase do Buongiorno está atribuída aos exercícios quantitativos. O que significa isso? Aqueles exercícios que a gente chama de lápis e papel, de conta, de pegar uma fórmula, substituir, achar o valor, mas nesse sentido. Enquanto professor, qual é o nível de dificuldade de trabalho que a gente tem ao dar uma aula que é mais esse tipo? Não estou desmerecendo, tá, pessoal? Não estou fazendo juízo de valor. Eu estou só chamando a atenção para talvez o nível de esforço que a gente tem que ter. Fazer um exercício fechado, quantitativo, de substituição de variável, de equação, eu vou preparar uma aula assim, ou uma aula com a discussão, por exemplo, sobre a natureza da ciência, discussões sobre sociologia da ciência, discussões conceituais de física, física conceitual. Qual que é mais trabalhoso? Qual que leva mais tempo? Qual que demanda mais interação aluno-professor? Da minha experiência enquanto professor e pesquisador, é essa abordagem mais conceitual, mais teórica. Exige muito mais preparação, muito mais trabalho e discussão em sala de aula. Muitas vezes, o professor que dá aula, por exemplo, tem matrícula na rede municipal, na rede estadual, ainda dá uns quebra-galho em aula particular e cursinho, não tem como a gente, para poder sobreviver, tá? Não estou falando que ele dá nessa quantidade de aulas porque ele quer ficar rico, não. Porque o salário é pouco e ele precisa sobreviver, tem família, tem pensão, tem aluguel, às vezes ele tem que se virar em 30. Pessoal, não tem como, não tem por onde correr. Às vezes ele vai pelo caminho mais fácil, mais tranquilo, que é o tradicional. Então, infelizmente, isso pode ser, tá? Eu não estou dizendo que nós não fizemos uma pesquisa que pode indicar isso, nós só estamos sinalizando, o Buongiorno foi mais adotado. Por quê? Essa resposta nós não temos o porquê, tá? E tem uma outra coisa mais grave. Notem o seguinte, pessoal, 2018, o guia do livro didático, ele foi analisado, o livro do Buongiorno foi analisado 2017, 2018, lançaram esse guia antes da pandemia. Qual foi o boom que nós tivemos em termos de ensino de ciências no período da pandemia? Né? Qual foi assim o maior desafio enquanto educadores nós enfrentamos? Negacionismo, movimento antivacina e uma porrada de discussões anticientíficas. Aí, olha só o que o próprio guia do livro didático, desenvolvido pelo MEC, fala do Buongiorno. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio guia. Questões socioambientais e de sustentabilidade não ocupam lugar de destaque na coleção, já que são escassas as propostas voltadas a discussões sociocientíficas. A Amazônia pegando fogo, o Galvão, lá, o ex-presidente da SBF, se não me engano, demitido do INPE, porque estava usando imagem de satélite real para mostrar a queimada. E aí, como é que fica isso na sala de aula? Como é que fica essa discussão? E a Amazônia está pegando fogo ou não? Satélite, como é que fica? Essa característica limita a exploração das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, principalmente quanto ao desenvolvimento do posicionamento crítico dos estudantes e suas ações socioambientais. Isso foi antes da pandemia. O livro mais adotado em 21 estados faz o oposto a isso. Percebem, pessoal, a gravidade que eu estou sinalizando para vocês? Então, isso aqui é o próprio guia, não foi nenhuma pesquisa analisando o Buongiorno, que pode ser feita. Quem tiver interesse de aprofundar pode ser feito. Mas observem isso. Né? 21 estados, eu tenho uma obra que não... Obviamente que aí me permita uma ressalva, não é uma relação direta. Não quer dizer, vamos ser honestos, é igual disciplina na universidade. Às vezes a gente entra na ilusão de que achar, vamos colocar uma disciplina em tecnologias educacionais, vamos colocar uma disciplina assim, assado, o aluno vai aprender, o aluno vai ter interesse, etc. Não é uma relação direta. Depende de quem vai ministrar, depende de como vai ser ministrado, de qual estratégia vai ser adotada. O livro didático é a mesma coisa. O livro didático pode até ter essa característica que ele está dizendo que foi escassa no Buongiorno,
Mas e o professor? Tem uma formação adequada para ministrar? Ele se sente preparado? Ele tem tempo hábil para isso? Ele tem condição favorável de sala de aula, de trabalho? Então, vamos também colocar aí os pingos nos is, né? Colocar as ressalvas. Mas veja só, se com a discussão, se com a presença disso, seja numa disciplina ou no livro didático, já pode não existir a discussão, pode não ocorrer de fato, imagina se não tiver. Se com pode não ter, imagina sem. Então, realmente, é algo muito sério. E aí nós começamos a trazer outros questionamentos, né? Isso aqui foi um ponto-chave do resultado da pesquisa. E aí a gente começamos a pensar, poxa, a editora FTD, que é o do Buongiorno, ela foi a coleção mais adotada nos dois últimos PNLD. Será que não tem um lobby muito forte aí da editora, mesmo que de forma ilegal ou proibida? O que a FTD está fazendo? Será que é só o livro que é mais barato da FTD, por isso que muitas vezes o MEC prioriza e compra, mesmo não sendo a escolha da escola? Ou porque tem uma presença muito forte dela nas escolas, levando o livro, ou sei lá o quê, né? Quem trabalha na linha de frente, na sala de aula, na escola, sabe dos bastidores como é que a coisa funciona a relação com a editora. Nem sempre é de forma legal, nem sempre é de forma honesta. Será que isso chegou a um patamar que está interferindo na escolha do livro didático? É algo sério que precisa ser investigado e até denunciado. E aí nós trazemos algumas perguntas, né? Essa abordagem mais tradicional que o Buongiorno, pelo menos, ele revela no seu... Ele, não é que ele seja exclusivamente assim, tá? Mas ele tem um destaque maior assim. Seria o que os professores estão buscando? Será que é exatamente isso? Esse perfil do livro do Buongiorno é o que os professores estão buscando? Eles não se sentem confortáveis, eles podem até ter a vontade e trabalhar essas outras obras, mas talvez eles não se sintam confortáveis nesse aspecto. As coleções de Química, Biologia e Física de um mesmo PNLD, identificadas como as mais adotadas no Brasil, seriam publicadas pela mesma editora? Será que no Brasil como um todo, a FTD é a editora mais adotada com livros de Física, Química e Biologia? Se for, é uma coincidência muito grande, tem que ver o porquê. O que a FTD está fazendo? Será que é só o valor do livro que é o mais barato? Será que só a questão monetária que está desbancando frente à questão pedagógica? Então, se isso daqui se revelar como sim, precisa ser aprofundado. E nesse ranking, né, em número de coleções adotadas nas edições anteriores do PNLD, para os componentes, qual seria o ranking, né, das obras? Haveria algum padrão? Então, são algumas perguntas que a gente deixou em aberto para continuar a pesquisa. E aí surgiu a pandemia e surgiu novas reformas, né? Nós tivemos aí, inclusive a Ana Caroline está falando justamente a questão do física em contexto, que demanda uma formação, um jogo de cintura, um preparo do professor que não é qualquer um que tem, né? Ela está falando aí, ó, e tem toda uma discussão que demanda tempo mesmo, demanda formação. Não é tão simples assim. Então, pode ser um reflexo essa adoção do livro Buongiorno. E aí nós tivemos uma reforma, né? Nós tivemos o Ítalo está dizendo que o livro da FTD dessa coleção de 21 é muito ruim. Então, Ítalo, eu vou comentar daqui a pouquinho essa questão do 2021, né? Que é a segunda parte do trabalho. Essa primeira parte, pessoal, inclusive essas questões, está naquele artigo que eu falei para vocês da Revista Brasileira de Ensino de Física. Então, lá vocês conseguem mais detalhes, inclusive os dados brutos da nossa pesquisa, tá? Está lá no apêndice, quem quiser peneirar melhor, os dados brutos estão lá. E a segunda parte, né, vem essas reformas, a reforma do ensino médio e que impactou diretamente no Programa Nacional do Livro Didático. Então, nós temos aqui vários movimentos de reforma, desde a própria base até modificação do próprio ensino médio. E isso refletiu no último edital, PNLD 2021, para o livro de física, que, na verdade, não tem mais livro de física até então, talvez tenha outros editais de PNLD, o perfil formativo, que venha surgir o livro de física. Eu confesso que eu não estou inteirado sobre isso. Mas, até então, nós não temos mais livro de física no ensino médio. Juntou livro de física, química e biologia, como sendo objeto 2, que vão colocar como obras por área de conhecimento. E aí, objeto 2
a obra por área de conhecimento, nós teríamos aí ciências da natureza. Então, os livros de química, física e biologia vão ser livros de ciências da natureza. E terminou já o processo avaliativo e entramos agora no segundo semestre de 2021 no processo de escolha, né? O professor Ítalo, lá do Xuxo, ele lembrou bem aqui no chat que eles já estão fazendo a escolha do livro, inclusive até destacou a questão da qualidade aí da editora FTD. Então, eles já estão no processo de escolha, ocorrendo agora nas escolas da rede pública do Brasil, para entrar na sala de aula em 2022, esses livros que eu vou mostrar agora para vocês. Nós não fizemos ainda a pesquisa do fator de impacto, de quais são as obras mais adotadas no Brasil para esse último PNLD, porque ainda o processo de escolha está sendo feito. Mas é uma pesquisa que nós vamos continuar e vamos contrapor aí os dados, vamos aprofundar isso. Então, esse objeto 2, por área de conhecimento, nós vamos ter agora linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, é onde vai entrar o livro de física, ciências humanas e sociais aplicadas. E as áreas específicas, aí você vai ter um livro só para cada um, que é o língua portuguesa, inglês, ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática. E aí surge uma coisa interessante, ao invés de ser 3, porque agora são o seguinte, um único livro para 3 disciplinas. E aí vai fazer 3 livros? Um livro para cada ano do ensino médio? Não, mudou totalmente. Vão ser 6 livros, 6 volumes. Mas aí, vai usar 2 em cada ano? Também não. Os volumes não devem ser sequenciais. O volume deve ser autocontido. O que isso significa dizer? São 6 volumes? Eu quero, no primeiro ano, começar pelo volume 6. Você pode. Eu quero no segundo semestre pegar o volume 3. Você pode. Você pode seguir a sequência que você quiser. Os livros eles não têm essa sequência. Então, ficou bem aberto a critério do professor adotar a sequência que ele desejar. E cada livro, novamente, conteúdo de química, física e biologia. E aí, aquela questão das páginas que eu falei para vocês, da redução, lembra do quadrinho reduzindo? Além de ter 3 disciplinas no mesmo livro, o livro do estudante tem 160 páginas. Olha que interessante. O livro do professor, 288 páginas. E aí, alguns materiais têm facultativo, a editora não precisa atender isso, tem um vídeo tutorial. E olha só, eu fiz uma matemática básica, que é uma continha bem simples. O PNLD 2021, esse que os professores estão escolhendo agora, ele tem 160 páginas por volume. 6 volumes, 960 páginas. 960 páginas para 3 disciplinas. Ou seja, 320 páginas por disciplina. Mas isso, pessoal, é para os 3 anos do ensino médio. Antes, o que eu tinha? 2018, vou pegar o último PNLD, quando nós tínhamos só de física. 288 páginas por volume. 3 volumes, 864 páginas. 864 páginas por disciplina. Ou seja, o ensino médio todo, eu tinha, em física, 864 páginas o livro. Passou para 320. Isso do estudante, tá? Não estou considerando o professor. Olha a redução que teve. Você pode dizer bem assim, não, mas espera aí, professor. Você está falando do, como é que se diz? Da formação comum, aquelas 1.000 e poucas horas. Tem os perfis formativos, o aluno ainda vai poder escolher a disciplina de física, ele vai poder aprofundar. Tá, tudo bem, a gente pode até pensar que ele vai ver mais à frente. Mas olha essa redução, talvez seja a única oportunidade na vida que ele vai ter para ver questões sociocientíficas, questões sobre física, etc. Saiu de 864 para 320 páginas. Eu não estou falando nem da qualidade, tá? Eu estou falando de uma forma bem fria, só quantitativa. E mesmo que ele venha a ter depois o perfil formativo, que a escola só é obrigada, se não me engano, a oferecer 2 perfis, gente, vai ser uma tragédia para a área de ciências. Bom, e aqui eu trago rapidamente, já estou avançando aqui no horário, já passei do tempo, o Guia PNLD 2021. Ele está disponível nesse link e ele traz as obras que foram aprovadas. Tá? Essas foram as obras aprovadas. É a primeira edição do PNLD nesse formato. Então, quais foram as obras aprovadas? Obra da Editora Moderna. Isso tudinho aqui são autores. Lembra que a gente chamava o livro de física pelo nome do autor?
Beatriz Alvarenga, Autônomo Máximo, Toscano, Buongiorno, esquece. É mais fácil você chamar o livro agora pela editora, ou pelo editor, ou pelo organizador. Porque, olha só, tudo isso aqui é autor do livro. Nós temos outro livro aqui da Moderna, Conexões, Ciência da Natureza e Suas Tecnologias. Sim, e tem uns que tem menos de 160 páginas, tá? Tem uns aqui com 152. Tem um outro que da Editora Moderna, então só a Editora Moderna já tem 3 livros aqui. Esse daqui é da editora Scipione, também é uma quantidade enorme de autores. Então, se bem que tem uns autores aqui bem interessantes, que é o Mortimer, da Química, tem uns autores respeitados, interessantes. Esse novamente da Editora Moderna, 4 livros da Editora Moderna, FTD, Multiverso, Ciência da Natureza, Ser Protagonista. Esse Ser Protagonista tem ouvido assim, nos bastidores uma procura até relativamente elevada. Assim, parece que ele vai ter um número de aceitação, pelo menos aqui no Nordeste, onde eu tenho escutado mais. Para finalizar, uma observação interessante. Esse PNLD, esse edital do PNLD 2021, ele vai guiar as editoras na montagem e na escrita do livro didático. Por sua vez, o PNLD ele tem que respeitar a Base Nacional Comum Curricular. Então, é meio que uma escadinha, uma bola de neve. A base influencia no edital, o edital influencia na editora. Então, a base acaba influenciando o formato do livro didático. Tanto é que, em 2019, nós tivemos a atualização dos livros de ciências, que estavam bem na transição lá da base, e os livros já estavam na sala de aula, tiveram que passar por uma atualização. O que o edital diz? Olha, eu grifei aqui em amarelo. Orienta-se pela Base Nacional Comum Curricular, que propõe a substituição da fragmentação curricular. Fragmentação curricular seria uma disciplina de física, química, biologia, de forma fragmentada, pela abordagem interdisciplinar por área de conhecimento. Então, a ideia que eles querem apresentar é que eu vou ter um livro com as 3 disciplinas, então eu vou possibilitar essa abordagem mais integrada pela área de ciência da natureza. E ele fala que essa proposta envolve esses 5 objetos desse edital, para esse nível de formação geral, que é aquela quantidade de horas, não me lembro agora se é 1.200, 1.600, 1.800, 1.000 e pouco. E ele diz o seguinte, materiais didáticos para os itinerários formativos serão objeto de edital posterior. Então, pode ser que tenha uma luz ainda, tenha algum material de física mais à frente. Mas qual é o meu ponto? Preste atenção nisso. Olha o absurdo da coisa. A base vai orientar, no final das contas, o livro didático. Segundo o edital, a base propõe uma abordagem interdisciplinar. Aí eu fui lá na base, peguei o PDF da base do ensino médio, 150 páginas, fiz o meu localizar pela palavra interdisciplinaridade. Deixa eu ver o que aparece aqui de interdisciplinaridade no documento. Quantas ocorrências nós temos? Nenhuma ocorrência. Não tem nada. 0. A palavra interdisciplinaridade não existe na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Acredite se quiser. Pega lá o PDF, faz uma busca. Não existe a palavra interdisciplinaridade na base. Gente, o próprio MEC, recentemente, eu não me lembro se foi a Secretaria Básica da Educação do MEC, lançou uma nota insatisfeita com a própria base que ela desenvolveu, de tão ruim que está. Então, mas está subtendido, tem algumas propostas. Tá, beleza. Vamos pela palavra interdisciplinar. Aí eu busquei a palavra interdisciplinar. Surgiram uma ocorrência. O que essa ocorrência diz? Trocando em miúdos, ela diz o seguinte, a equipe escolar cadê? Decidir sobre as formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas, etc. Tem uma página que eu esqueci, tem um cortezinho aqui interior, ele, trocando em miúdos, ele diz o seguinte, a comunidade escolar, pais, pesquisadores, professores, decidem aí a forma de trabalhar que vocês acham que seja interdisciplinar. Vocês vão decidir a organização interdisciplinar.
Não existe a palavra interdisciplinaridade e interdisciplinar é você que decide. É assim que está a base. Obrigado. É isso que eu queria trazer para vocês. Ei, Milton, muito obrigado pela participação, palestra assim magnífica, abriu muito a cabeça da gente, principalmente quem trabalha na área de ensino de física, né? E aí, para a gente conversar, para começar esse debate, assim, né? Conversar um pouco sobre o que você está falando, eu vou comentar duas coisas, né? Que acabam sendo para interagir com você realmente, né? Eu estava anotando aqui, você estava falando dos livros, eu estava falando aqui de Buongiorno, anotei aqui Buongiorno antes de você falar do Buongiorno, né? E aí eu me lembrei de por que eu anotei isso? Porque no começo dos anos 2000, né, a Buongiorno esteve aqui para uma amostra de física no IFRN, e a gente conversou muito, né? A gente saiu, se organizou, ele participou, e eu disse para ele, de forma direta, falei assim, Buongiorno, seu livro não entra no Rio Grande do Norte, né? Isso eu estou falando no começo do ano 2000. Aí ele falou assim, e ele falou uma coisa para mim, falou assim, eu sei, ele não entra, mas eu não vou mudar porque ele entra no sul todo, então eu tenho assim um percentual muito pequeno, né, que não merece mudar. Eu falei assim, não, estou sendo honesto com você, mas por que eu disse isso para ele? Ele reconheceu por causa da UFRN, né, do Departamento de Física Teórica e Experimental. Por quê? Porque na época do vestibular eles mudaram a forma de cobrar física no vestibular. Certo? Houve uma pressão muito grande, né, de outros departamentos, principalmente nos encontros de física do Norte-Nordeste que a gente participava, e o pessoal discutia, falava assim, não existe a mínima possibilidade, né, do DFTE cobrar uma prova de física no vestibular sem matemática. Né? E o pessoal questionava, falava assim, não, eu vou cobrar a parte conceitual, certo? Porque a prova de matemática é cobrada pela parte de matemática, o departamento de matemática já cobra isso. Por mais que você tenha que quantificar, né? Mas o aluno, quando chegar aqui, ele vai aprender a quantificar. A gente vai dar base para ele, a partir do cálculo 1, toda a matemática, né, que vai ser fundamental. Então, o vestibular, naquela época, certo? Possibilitou que os professores jamais escolhessem, né, o livro, né, parecido com o de Buongiorno, porque, no final das contas, naquela época, pelo menos, era parecido uma apostila. Né? Porque era assim, falava força elétrica, dava equação, fazia exercício. Tá? Aí, campo elétrico, fazia equação, dava exercício. Certo? Quando você botou aqui essa questão só de quantitativo, não mudou muita coisa. O que mudou foi o pensamento dos professores, então, né? Quando você fala na parte do Buongiorno especificamente. Tá? Então, a gente tinha muito, quem mudou muito a concepção também foi o Alberto Gaspar, na época, porque o Alberto Gaspar tinha já uma abordagem mais, né, aplicada à parte conceitual. Certo? Então, a gente trabalhou muito isso e os professores foram qualificados para fazer isso, porque a Universidade Federal obrigou os professores a pensarem nisso. Né? A parte de física moderna, que ela colocou a parte de física moderna. Então, você tinha uma prova de vestibular que você tinha 20 questões, não fazia uma conta matemática. Né? E tinha erros assim, tinha situações que aparentemente eram simples, determinar a velocidade, o que era velocidade vetorial. E aí a gente percebeu que o ensino, né, de física no Estado era deficiente, porque ele aprendia a parte matemática, né, mas não tinha a parte conceitual, que é fundamental, que é mais complicada, como você disse. É muito mais complicado você ensinar a parte conceitual do que ficar só dando, né? Uma pessoa até comentou aqui que uma lista de exercícios de uma colega dela, certo? Passou aqui, tinha assim 10 questões, mas era tudo, pegava força elétrica e mudava as variáveis, né? Os números e você multiplicava, ou seja, de física ali você não estava aprendendo nada. Foi bom você ter comentado isso, Amadeu, porque é o seguinte, nós não estamos desmerecendo essa forma de ensino, esse campo da física. Ele é tão importante quanto, né? Ele tem seus objetivos formativos, é importante esse raciocínio lógico, matemático, de dedução, de você trabalhar na linguagem da ciência, né? É muito importante, ele tem sua finalidade também. Agora, qual é a grande questão? Ficar só nisso. A grande questão está aí, ficar só em você fazer conta, e aí quando você começa a querer entender física, você sabe fazer conta, você não sabe física. Justamente, que aí você dá as formas, às vezes, para o aluno não sabe onde ele vai usar, porque você não aprendeu o conceito de usar. Né? Então, isso que você falou, você falou assim, caramba, o Buongiorno, né, ele estava certo, falou assim, não vou mudar porque eu não preciso mudar. E o fato de não ter mais vestibular e não termos mais aquela cobrança conceitual, isso influenciou também, né, na formação dos próprios professores posterior a isso. Eu estou falando do começo dos anos 2000, a gente está falando de quase 20 anos. Né? Mas foi uma mudança assim, radical
foi fantástica a mudança, né? Qualificou muitos professores na época e os alunos que saíram daquela época também, porque eles tinham que estudar a parte conceitual, né? E aí eu vou só comentar outra coisa também, que aí eu vou perguntar uma coisa a você, que é o seguinte: você fez uma conta aí simples de 960 páginas, dividiu por 3 disciplinas, daria 320 páginas, né? O ideal é que sua conta estivesse errado. Por quê? Porque, pelo fato deles proporem, né, a ideia de interdisciplinaridade, na verdade, deveriam ser 960 páginas para cada uma. O problema é que a gente vê que parece que a gente não tem noção do que é interdisciplinaridade. Não é isso? Você percebeu isso também, assim? Porque, como você comentou lá, Exatamente. não tem nenhum nome interdisciplinar na. E por exemplo, o Ítalo, né, escreveu aqui no chat que eles estão explorando tal, parece que eles fizeram tão corrido o livro nesse formato, que eles fizeram assim, pegaram um volume, dividiram em 3 partes. Aí uma parte de química, uma física química, física e biologia. E aí cada parte trabalha ali no seu mundinho, e aí eles fazem uma coisinha ou outra lá para poder juntar uma parte com outra, mas é nitidamente uma coisa assim feita muito nas pressas. Interdisciplinar mesmo, esquece. São poucas as coisas. E você vê os livros, parece que não usa, porque se você vai falar das leis de Newton, do princípio da inércia, quase todos os livros sempre tiveram a questão do ônibus. É como se, assim, você vai decorar que só o ônibus você consegue aplicar as leis de Newton, certo? Então, precisa de uma mudança significativa, mas esse pessoal não vai mudar porque tem demanda para eles venderem, né? Então, se tem demanda para eles vender, por que eu vou trabalhar para... Talvez, se eu fizer um livro bom, eu não venda, né? Como você viu aí que tem outros livros que seriam melhores, mas não tem tanta venda, tanta procura, né? Você falou essa coisa do livro bom, né? Eu lembrei do livro do Menezes. Deixa eu voltar lá para o livro do Menezes. O livro do Menezes, coitado, ele teve só num PNLD. Eu achei fantástico o livro do Menezes, assim, é uma proposta radical, né? Mudança. E aí, quer ver? Foi no PNLD 2000, Física e Realidade. Foi Física e Realidade o dele? Não, aqui, Quanta Física. Ó, PNLD 2018. Esse Quanta Física, pessoal, talvez vocês encontrem na estante virtual, em algum sebo. Procurem conhecer esse livro, Quanta Física. Gente, é uma proposta assim, revolucionária. Ela é radical mesmo, assim, ela vai mudar tudo. Mas será que não é uma proposta interessante? Né? Apesar dela ser radical, de a gente não ter formação talvez adequada para trabalhar, será que não é um dos melhores livros que a gente já viu até hoje? Dá uma olhadinha lá, só com uma provocação. Mas depois sumiu, assim, eu acho que até a própria editora que viu que não teve venda, ninguém se interessou, acabou não entrando mais nos outros PNLD. Mas é uma proposta muito interessante para a gente pensar nela e, quem sabe, resgatar em algum momento. Você pode completar também a questão do Greph, né? O Greph tinha uma proposta muito... Não é que você adotasse o Greph, mas ele poderia embasar, né, a formação de outros professores que fazem os livros, né, outros autores, a mudar a concepção. Né? Então, você ia para a palestra da Beatriz Alvarenga, ela estava dando uma palestra e tinha uma mesa entupida de experimentos. Tá? Ou seja, era muito experimento, ela gostava de mostrar aquilo, certo? Gostava de interagir. Mas os livros não adotam isso. E agora, com o ensino remoto, com o uso de material digital, né, PDF de livro, etc., o Greph acaba sendo uma ferramenta muito boa, porque ele é gratuito, tem um PDF completo da internet, apesar que algumas coisas precisariam estar atualizadas, mas ainda assim é um bom material, está aí disponível, e todo o conteúdo do ensino médio está lá. A gente está interagindo, você está lendo aí também o chat aí, né? Você pode comentar mais, a gente está conversando aqui, mas o pessoal que quiser perguntar, fique à vontade, que a gente... que Milton passa a responder. Exatamente, então, Rodrigo. O Rodrigo está falando aqui que nós, professores, não temos noção de interdisciplinaridade. E não tem mesmo, Rodrigo. É difícil. Tem uma dissertação de mestrado, eu acho que foi para a Faculdade de Educação da USP. No site teses.usp, você encontra essa dissertação. É chamada Interdisciplinaridade, um conceito polissêmico. Ele vai trazer essa dificuldade, primeiro, de a gente entender o que é interdisciplinaridade, é uma discussão muito ampla, não é simples assim, não é cada disciplina verificar o seu aspecto de um determinado problema, tem várias questões aí. Então, assim, além do própria conceituação é difícil, o trabalho, né, às vezes, é difícil de trabalhar com o outro. E ainda mais trabalhar com o outro dentro de um tema que você não domina, imagina a bagunça que vai ser. Então,
precisa, né, aumentar o número de pesquisas nessa pegada interdisciplinar, que é interessante, que tem muito potencial e que é um dos caminhos, mas não é fácil. Não temos formação para isso mesmo. A Flávia diz aqui, é tipo um professor de física que tem que dominar... É porque subiu aqui, peraí. É tipo professor de física que tem que dominar os conteúdos de química e biologia para o próprio professor fazer a inter-relação com as ciências. De fato, Flávia, a pergunta vai ser direcionada a Milton, obviamente, mas de fato, Flávia, porque assim, eu trabalho no ensino básico, né, que eu sou professor do IFRN, né, então tenho ensino médio. Você não tem um planejamento em grupo com professores de matemática, química e biologia. Então, como você vai trabalhar interdisciplinaridade preparando aula sozinho, certo? E o que eu estou falando de lá é geral, no caso geral, na rede privada e na rede pública, seja estadual, municipal ou federal, certo? Porque, às vezes, professores que não gostam de se relacionar por vários motivos. Para não passar o conhecimento ou acha que, pelo fato de ele comentar alguma coisa, o professor vai dizer assim, poxa, ele não sabe nada, alguma coisa desse tipo. É uma dificuldade, né? Eu trabalho uma parte interdisciplinar porque minha esposa é professora de biologia, então a gente dá aula interdisciplinar, que a gente chama de aula diálogo. Eu aprendo muito, e aí fica uma sugestão, Flávia, né? Porque eu aprendo muito biologia e ela aprende física porque a gente dá aula simultaneamente, a gente planeja a aula simultânea, certo? E dá aula simultaneamente, não é assim, eu dou aula de física, depois ela entra em biologia. Não, ela entra no momento que achar que é pertinente, eu entro no momento que achar que é pertinente, certo? E a gente, por exemplo, a gente dá um instrumento, a ótica da visão, a gente dá com biofísica. Então, eu preparo aula com ela e dou aula junto com ela. Então, isso fica como sugestão. Eu acredito que Milton também tem sugestões, e o que você acha desse tipo de metodologia? De você pegar um professor para trabalhar em conjunto com ele? Sim, sim. Aqui eu estou como vice-coordenador do programa acadêmico, né, da pós, mas eu também estou como docente cadastrado do profissional, né, Ciências Naturais e Matemática. E lá o pessoal já vem trabalhando com alguns professores da educação básica um pouco nessa pegada interdisciplinar. E aí tem que ser casado mesmo, assim, chegar junto com o professor, pensar junto os problemas, pensar junto o trabalho, e é uma tarefa super difícil, assim, demorada, leva tempo de planejamento, não é simples. E isso eu estou falando nível de pós-graduação, né? Não estou falando nem de professor só ali, ele mesmo com seu colega na escola. Então, existe alguns trabalhos, né, nessa forma mais integrada, e assim, tem muita coisa para se fazer, e agora com esse novo formato, né? Porque eu vou dizer para vocês, eu tento acompanhar um pouco as notícias, mas eu estou totalmente perdido. Eu não sei o que vai ser desse ensino médio, não sei o que vai ser desses itinerários formativos, não sei qual vai ser o material exatamente que a gente vai usar. Infelizmente, os alunos que estão se formando agora nesses últimos anos, né, eles vão se deparar com um ensino médio completamente diferente de dois aspectos. Do que eles mesmos se formaram, não vai ser mais o ensino médio que eles passaram, e a formação deles que basicamente não trabalhou porque não teve tempo hábil, né? A coisa aconteceu não só de forma muito rápida, mas aconteceu da forma como aconteceu, com essas questões políticas. Então, assim, vai se deparar com uma realidade, a formação continuada, mais do que nunca, vai ser fundamental. Formação continuada aí vai ser a palavra-chave para o docente conseguir avançar em alguns aspectos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, Milton, porque, por exemplo, esse itinerário que estão fazendo, certo? Não é a minha opinião, eu quero ver assim, a sua opinião. As escolas privadas, né, que é o pessoal que tem mais recursos, né, dificilmente vai seguir um itinerário desse, porque vai formar o aluno para realmente ter uma noção do amplo. Né? Você vai ter isso muito na escola pública. O cara vai dizer assim, não, eu quero só essa área. Então, vai limitar muito, né, o ingresso dele, por exemplo, em universidade. Eu acho que vai cortar, né, a formação dele. Porque, por mais que ele queira entrar na universidade, quando você tem noção de todas essas áreas, tem outra vantagem também, que você pode escolher, porque tem mais opções para você saber que habilidade você vai encontrar, né, vai ser mais apto a seguir na carreira profissional, por exemplo. Quando você limita com a idade de 14, 15, 16 anos, certo? Você está podando, entre aspas, né, fazendo a ideia de árvore aqui, mas você está cortando, limitando muito a possibilidade dele ingressar em algo que tenha noção, tenha a ver com ele. Você não acha que isso você fazer dois patamares, assim, alguém que está, um grupo que vai estar mais acima, porque vai ter noção, vai ter mais recursos para estudar a coisa toda, sem fazer cortes, e aquele pessoal que vai estar limitado a só seguir aquilo e não vai seguir uma carreira profissional universitária, por exemplo?
Então, Amadeu, é boa a sua pergunta e ela é muito preocupante. Eu vejo da seguinte forma, assim, vai ser um cenário bem triste em termos de desigualdade social no nosso país nos próximos anos. Vai ser o seguinte, as escolas, o MEC, até onde eu estou sabendo, eu confesso que não estou acompanhando tão profundamente assim, então talvez algumas coisas que eu fale estejam desatualizadas, mas até onde eu estou sabendo, existe um limite mínimo de oferta dos itinerários formativos, que seriam 2, né? Só que a escola particular vai oferecer os 5. Eu não tenho dúvida disso. Ela vai, principalmente as escolas de grande porte, sei lá, Salesiana, etc. As escolas, elas vão oferecer todos os perfis formativos. E o que acontece? Nós estamos agora no período das Olimpíadas, né? O que as universidades americanas muitas vezes elas fazem? Aquele aluno, aquele estudante que tem uma determinada aptidão para uma prática esportiva, que ele tem um jeito para a coisa, ele vai investir pesado nele e só concentra só aqui e vai e traz o ouro para a gente. De um modo geral, assim, generalizando, é assim que funciona. Talvez nós vamos ter algo parecido na educação. Como a escola particular, especialmente a de grande poder aquisitivo, escolas de elite, vão ofertar todos os 5 perfis formativos, e essas escolas, às vezes, elas têm acompanhamento psicológico, teste vocacional, que é coisa que no setor público nós não temos. Então, ela já vai começar a sinalizar, a marcar quais são os estudantes que podem ter ouro na medalha olímpica de tal perfil formativo. Então, os cursos de ensino superior na rede pública vão começar a voltar àquele cenário elitizado. E o aluno da escola pública, Justo. infelizmente, vai estar na escola particular. Por quê? Digamos que eu seja um aluno, por exemplo, eu fiz o meu ensino médio na escola Valéria Barca, lá na Soledade 2, na Zona Norte. Faltava professor de ciências direto, de física, etc. Então, a minha escola não vai ofertar perfil formativo na área de ciências naturais, porque falta professor. Vai oferecer, sei lá, da área de humanos, porque tem mais professor. Estou chutando. Mas eu quero ciência, eu gosto de ciência, eu nasci quebrando as coisas, mexendo, eu quero ciência. Então você tem que buscar um perfil formativo nessa área, né, um itinerário formativo na área mais de exatas, na escola lá no centro, lá no Ateneu. Eu mal tenho passagem para me alimentar, mal eu tenho dinheiro para me alimentar, vou pagar passagem para ir para outra escola, então eu vou ficar aqui mesmo, vou fazer o que eu puder. Então, assim, a desigualdade social vai aumentar muito esse aspecto, porque aquele aluno que ele gosta, não estou dizendo que ele, às vezes ele seja o gênio, tá? Ele pode, a Alemanha tem um pouco, de forma muito cruel, esse sistema de ensino, né? Se você não mostra rendimento, você não mostra vocação, não é a palavra, mas meio, entre aspas, você não tira 10 em tudo naquela área, se você gosta de medicina, mas você não é um bom aluno em biologia, esquece. Medicina não é para você. É bem cruel o sistema. Eles permitem você fazer, mas a dificuldade é grande. Então, vai acabar acontecendo algo parecido aqui. Você pode gostar de ciência. Eu era um péssimo aluno em termos de notas, né? Eu quase reprovava nas coisas, mas eu amava ciências, né? Eu detestava o que era me passado na escola, mas eu gostava da ciência, não da ciência que me era ensinada. E porque fiquei 6 meses vendo vetores em física, primeiro ano de ensino médio. Então, assim, vai ter uma desigualdade muito grande essa ideia dos itinerários formativos. E mais ainda, as escolas públicas, pelo que eu tenho acompanhado de propaganda do governo, acaba enfatizando muito a ideia de terminar o ensino médio com uma profissão, com uma formação técnica. Tudo bem, a necessidade urgente ali do aluno é trabalhar, é ajudar a família, é conseguir algum dinheiro. Eu passei por isso, eu sei como é que é. Mas, assim, limitar ele a ser uma mão de obra barata para poder atender um sistema no qual as pessoas que querem fazer engenharia, advocacia, medicina vão ser beneficiadas, gente, é favorecer a desigualdade num nível sem precedentes. Concordo. Porque tem que ser uma opção, né? Tem que ser uma opção, não a obrigatoriedade. O que estão querendo montar é uma obrigatoriedade. Você não vai passar daqui, porque eu preciso, entre aspas, vou até falar uma palavra assim, meio coisa, de lacaio. Né? É como se ele tivesse falado assim, eu preciso formar aquelas pessoas que vão trabalhar para mim. Então, não posso dar opção para ele querer ingressar na universidade para ser meu chefe. Isso tudo é a minha leitura, tá, pessoal? Pode ser que eu esteja equivocado e pode ser que nada disso que eu esteja falando vá se realizar. Tomara. É a minha leitura, mas infelizmente é uma leitura bem pessimista em termos de desigualdade social no nosso país. Eu concordo com a sua leitura também, mas deixa eu mostrar aqui que Flávia
né? Ela, eu marquei aqui e some, vai embora o negócio aqui. Espera aí, atenção. Pronto, ela fala assim, são os professores quem escolhe, quem vão fazer as escolhas, seus critérios para a escolha dos livros. E se tiver um professor mais tradicional e outro mais atualizado? Né? É uma pergunta que ela faz, estou passando para você, sim. Não, então, isso acontece com muita frequência, pessoal. Sempre tem esses embates, né? Especialmente aquele professor mais tradicional, que está mais tempo na escola. E, assim, é questão de diálogo, de convencimento, de negociação de significados. Não tem para onde correr, né? É aquela coisa de você apresentar os argumentos e aí você dá o seu voto, porque também não é a decisão não é arbitrária, deveria ser por voto. Então, por exemplo, se tem 5 professores de ciências ou de física na escola, de todos os turnos, tá? A escolha do livro didático não é por cada turno. Todos os professores de todos os turnos se reúnem e escolhem. E aí faz a votação. Aconteceu comigo isso que acho que foi a Flávia que perguntou. Eu queria um livro mais adequado. Na minha escola, a própria coordenadora pedagógica falou, escolham o livro mais leve. Bom, eu não escolhi o livro mais leve, eu dei meu voto. Agora, eu fui voto vencido. Mas minha consciência estava tranquila? Estava. Isso que importa. Entendeu? O Cláudio Barroso, e essas disciplinas serão ministradas por um único professor e esse se vira nos 30. Né? Isso já acontece nas disciplinas de física e química, onde tem professor sem formação específica. Matemática ensinando física. Eu vou até pegar... Não, eu acho que, até mas eu acho que o Cláudio... Não, acho que o Cláudio entendeu errado. O Cláudio, o livro, ele é de ciência da natureza, mas é o mesmo livro para os 3 professores, para física, química e biologia. O que acontece? O professor de física pega aquele livro e concentra na parte dele. O interdisciplinar ele acaba esquecendo, pelo que eu estou imaginando. E aí ele pode até dar uma olhadinha no que tem nas outras propostas de química e comentar na sala. Mas é o mesmo livro para os 3 professores, tá? Ele não vai ter que ministrar aula de química, não. E o que o Cláudio falou não é recente, mas é uma pesquisa de anos atrás, alguns anos atrás, né? Então, a gente pode até verificar isso depois, pode perguntar até a Milton para ver se a Secretaria de Educação do Estado, né, fez um levantamento de todos os professores de física que estavam na rede, eu acho que não chegava a 20% os que eram formados em licenciatura em física. Né? Tinha veterinário, tinha médico, tinha matemático, muitos matemáticos, né? Engenheiros, ou seja, existia uma demanda gigante para a formação de licenciados em física para ocupar essas vagas, principalmente aquele pessoal que estava se aposentando. E tinha até uma lei, né, que eu acho que até 2007, se eu não me engano, né, só poderia ensinar aquela disciplina aqueles que fossem formados na área, em licenciatura. E aí, como não conseguiu ocupar, né, não houve gente suficiente para ocupar esses lugares, e aí foram empurrando. Hoje eu nem sei como é que está, se já esqueceram isso. Né? Então, assim, é uma coisa que já vem de anos, Cláudio. Né? Não é de hoje, não. Então, muito provavelmente, continua do mesmo jeito. Então, o pessoal está perguntando sobre o livro digital, né? Todos esses livros foram aprovados, eles têm a versão digital e as próprias editoras estão disponibilizando o PDF desses livros, tá? Então, você já encontra aí na internet. Eu tenho uma pasta, circulou pelo WhatsApp, não sei se eu mandei para o Amadeu, com uma pastinha de drive com os livros em PDF, que eles estão passando para o pessoal conhecer, tá? E a própria editora, você entra no site das editoras, eles estão disponibilizando, tá, o PDF dos livros. Pronto, foi o que a Flávia perguntou aqui. Aí estou vendo aqui. Aí, alguma pergunta mais? Pronto, o professor Heitor disse que tem 669 professores de física em todo o estado com formação em física. O censo escolar, ele dá uma boa ideia. Eu acho que, não sei se a cada 2 anos, todo ano, tem um censo escolar. Eles sempre apresentam essa questão do número de docentes por cada disciplina e se aquele docente daquela disciplina tem formação na área. Isso no site, acho que da Secretaria Municipal, Estadual, sempre vocês encontram esse censo, ou do próprio IBGE. O censo escolar vocês encontram, e é legal acompanhar essas informações. Até aquela campanha de vacinação, né, para os professores, o pessoal estava puxando esses dados para saber o número de docentes, para poder ter a questão da vacinação. Isso é bom porque aconteceram alguns concursos agora, então, quando a gente tem licenciatura em física lá na IFRN, muitos alunos hoje são professores da rede estadual, não só aqui do Rio Grande do Norte, como também da Paraíba, né? Que teve concurso também recente.
Então, assim, é um mercado de trabalho bom, né? Então, tem alunos de física aqui que devem ter, né? Então, pode se dedicar, né? A gente não dá valor, por exemplo, quando se fala em salário, né? Mas se a gente analisar friamente, né? A docência tem um salário melhor do que muitas outras profissões da universidade que tem uma concorrência elevadíssima e um reconhecimento maior pela sociedade. Se a gente for botar ao pé da letra, né, você vai ver que é verdade isso. Por menor que seja, né, o salário, por mais desvalorizado que seja, ainda assim ela continua sendo, né, boa comparada a outras profissões. Né? E aí a gente tem que lembrar também que várias profissões, quando a pessoa sai de lá, eles são empreendedores. Né? Então, às vezes, o salário do médico em alguns lugares é menor, parecido com o do professor, mas como ele é empreendedor, que tem uma clínica, tem um laboratório, tem um hospital, é dono, então eles ganham, né, com plantões, com alguma coisa assim. Então, às vezes, não associa o salário diretamente à carreira, não. Porque se você pode ser também um professor e ser dono da escola. Então, você vai ser um empreendedor, um empresário. Nesse aspecto, também eu chamo a atenção novamente da ideia de formação continuada. Tá? Não, terminou a graduação, não pare de estudar. Né? O professor, automaticamente, já é um eterno estudante, se ele for um bom profissional. Mas, mais do que nunca, assim, está muito rápido. Até eu ia fazer um slide, mas eu vi que já estava muita coisa, a questão do 5G. A influência, o livro didático na era do 5G. É um trabalho que eu estou desenvolvendo. Gente, 5G vai causar uma revolução que vocês não têm ideia na sala de aula, pelo menos eu espero, né? E o livro didático deve passar por algumas atualizações bem interessantes, envolvendo realidade virtual, realidade aumentada e impulsionado pelo 5G. Então, o livro didático aguarde os próximos capítulos. Eu acho que você é autor de livro didático, vou fazer um livro didático aí, incluindo realidade virtual e realidade aumentada. Essa pandemia, né, diante do que a gente tem, né, desse sofrimento todo, mas ela vai deixar algumas coisas para a gente, como, por exemplo, atualização de forma, né, a usar muito a internet, a parte remota. Então, até a gente entrar, né, em home office, por mais que já existisse, né, você não usava com tanta ênfase como está usando agora. Então, o fazer docente daqui para frente, né, ele vai ser diferenciado, porque a gente vai usar muito a parte remota. Não vai substituir a parte presencial, jamais, certo? Mas a gente vai dar mais valor a interagir via, né, a parte virtual. Esses encontros, por exemplo, essas palestras, né? Quantas palestras agora durante a pandemia, pessoas de diferentes estados, até de outros países, a gente não pôde ter uma maior interação aí. Eu acho que isso impulsionou bastante. Apesar que a exaustão mental já está batendo na porta, né? Eu mesmo já não aguento mais, eu sempre falo para meus alunos isso, gente, eu não aguento mais olhar para computador e para telefone. Quero uma abstinência aí virtual por um bom tempo. Verdade. Gente, alguma pergunta mais? Bom, ninguém está perguntando. Gostaria de passar a palavra a você para você encerrar ou comentar alguma coisa. Pode ficar. A gente for começar a conversar aqui, a gente vai até amanhã. Se deixar, exatamente. Os slides eu vou te mandar o PDF pelo Zap. Aí eu não sei se o Steven ele pode colocar lá como é que se diz, na descrição do vídeo no YouTube, que eu acho que seria legal o pessoal ter acesso. Mas qualquer coisa também tem um artigo lá, enfim, eu vou mandar para vocês. Aí quem quiser acesso depois, o Amadeu repercute aí. Pronto, o Steve disse que pode enviar para ele. Tá, ótimo. Ele disponibiliza lá. Pronto, eu estou com o e-mail dele, eu vou mandar por e-mail. Gente, então, Milton está se despedindo, né? Então, a gente está encerrando aqui, agradecendo a presença de todos, em nome do Instituto Internacional de Física, agradecendo ao professor Milton pela participação, excelente palestra. Só vender um peixe aqui rapidinho, nós estamos na etapa final agora do processo seletivo da pós, o mestrado para o doutorado acadêmico, assim como o do profissional. E o próximo edital é o primeiro semestre do ano, né? Então, eu acho que mais ou menos abril, maio, deve estar sendo lançado o edital. Essa questão do livro didático, pessoal, essas novas versões, o novo ensino médio, itinerantes formativos, isso daí dá muito material para pesquisa, assim, pesquisa no nível profissional, no nível acadêmico, depois quem quiser saber a diferença, posso mandar um material. Então, assim, campo para pesquisa na área de educação, na área de ensino de física, tem muita coisa acontecendo. A entrada do 5G, então não falta tema para vocês pesquisarem.
e nós estamos com esse processo seletivo. Aqui em Natal, pega a última conta que eu fiz, quem termina, por exemplo, a licenciatura em Física, tem 5 opções de mestrado. Tem o mestrado profissional da SBF, aqui do polo da ECT e o polo do IF, né, onde o Matheus atua. Temos o mestrado profissional do CCET, temos o mestrado acadêmico do CCET e o mestrado acadêmico do Centro de Educação. Tem 5, eu acho que poucos cursos têm esse leque de opções. Então, terminou a graduação, procure fazer um mestrado, não fique parado. Justo. Então, novamente agradecendo a presença de todos. Né? Amanhã a gente tem outras palestras, né? Vocês vão acompanhar, vocês vão receber o e-mail, aqueles que estão inscritos. Né? E boa noite, tenha uma boa semana e amanhã a gente se encontra novamente. A primeira palestra do professor Farinaldo às 2h. Certo? Um abraço a todos, o pessoal que está elogiando, dando os parabéns, falando que está a excelente palestra, Milton. Então, valeu. mais uma vez, obrigado pela atenção e pela excelente palestra. Abraço a todos. Tchau. Obrigado, Amadeu, Steve. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.